391. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, são formados números de 4 algarismos distintos. Um deles é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de ele ser par, ser ímpar? Então vamos lá. Ao todo nós temos um total aqui de 5 dígitos, tá? Desses 5 dígitos, nós vamos utilizar 4 para formarmos números de 4 algarismos. Um exemplo. Desses 5 dígitos, a gente pode formar o seguinte número, ó. 1, 2, 4, 5, né? Com esses dígitos aqui. A gente pode formar o número 1245. Ou também a gente pode formar o número 5.421. Perceba que isso aqui é diferente, né? 1245 ele é diferente de 5.421. Então, o que significa? Significa que a gente não vai utilizar aqui uma combinação, tá? Quando a gente for traçar, definir o espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral. Então, a gente vai usar o cálculo de arranjo, tá? Porque é o arranjo que informa. Quando a ordem é importante, nós utilizamos arranjos. Quando a ordem não é importante, né? Quando a ordem não importa, nós utilizamos combinação. Então, esse aqui é um caso de arranjo, que nós vamos utilizar arranjo para nós descrevermos o número de elementos do espaço amostral, que é o que nós vamos fazer agora. Então, o número de elementos do espaço amostral será o seguinte: será calculado por um arranjo dos 5 dígitos, onde esses 5 dígitos serão tomados quantos a quantos? Serão tomados 4 a 4. Como é que fica isso daqui? Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, tá? Mas isso aqui a gente pode descrever também como sendo 5 fatorial. Tá? Porque eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Se eu colocar vezes 1 aqui, não vai alterar. Então nós temos aqui, se você fizer o cálculo, vai dar 5 fatorial realmente, tá? Então o número de elementos do espaço amostral é de 5 fatorial. Então vamos para a letra A. Ele quer saber a probabilidade de ser par. Eu vou chamar de A o evento ser par, tá? Vou chamar de A esse evento. Então, se nós queremos formar números de 4 algarismos, nós vamos ter o seguinte, ó, vamos ter 2, 3, 4, números de 4 algarismos, e se nós queremos que seja par, ou esse número vai terminar com 2, né, que é para ser par, ou ele vai terminar com 4. Ou ele termina aqui com 2, ou ele termina com 4. Então, quantas possibilidades nós temos aqui? 2 possibilidades aqui, né? Ou ele pode terminar com 2, ou ele pode terminar com 4. Vamos imaginar que aqui seja um número que seja terminado em 2. Com o número 2, é terminado em 2. Então, eu já utilizei um número, ok? E como eu tenho 5 dígitos, eu utilizei um desses 5 dígitos, que foi o número 2, é o número que termina em 2, certo? Então, de que forma que nós vamos calcular isso daqui, ó? Essas 3 posições aqui que está faltando. Nós vamos ter aqui um arranjo dos outros. Ó, já temos 5 dígitos. Utilizei um no final, que é o número 2. Eu fixei o 2 ali no final. Então, de 5 já fixei o 2, então eu vou ter 4 dígitos para mim. Então, eu vou ter um arranjo dos outros 4 dígitos, onde serão tomados quantos a quantos? Serão tomados 3 a 3. Que vão ser colocados nessas 3 posições aqui, certo? Então, qual é o cálculo que nós temos aqui? Nós temos 2, que refere-se a essas duas possibilidades aqui, de terminar em 2 ou terminar em 4, vezes arranjo de 4 tomado 3 a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes arranjo de 4 tomado 3 a 3 é 4 vezes 3 vezes 2. Que é a mesma coisa que, isso aqui é 2 vezes, é a mesma coisa que 4 fatorial. Vou deixar dessa forma aqui. Então, a probabilidade do evento ser par, né, de ser par, do número escolhido ser par, então vamos ter aqui, ó, probabilidade de A ocorrer, que eu chamei o evento par de A, é igual a 2 vezes 4 fatorial sobre 5 fatorial. Então, calculando isso daqui, vai ficar 2 vezes 4 fatorial sobre 5 vezes 4 fatorial. Simplifica aqui o 4 fatorial com 4 fatorial. Então, a resposta vai ser 2/5.
Essa é a resposta da letra A, dele ser par. Então a probabilidade é de 2 em 5. Na letra B, a gente tem algumas formas de fazer isso aqui, não só de uma forma apenas. Nós podemos utilizar esse mesmo raciocínio que eu utilizei na letra A, né, para ser terminado, para ser um número ímpar. Então ele tem que terminar em 1, ou em 3, ou em 5. Então daí você tem o quê? É a mesma ideia. 3, vou fazer aqui. 3 vezes arranjo de 4 tomado 3 a 3. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 3 vezes 4 fatorial. Então, quando você calcula a probabilidade, então a probabilidade, eu vou chamar de B o evento ser ímpar, tá? A probabilidade de B ocorrer é igual a 3 vezes 4 fatorial sobre 5 fatorial. Isso aqui é igual a 3 quintos. Seguindo o mesmo raciocínio da letra A. Vai simplificar ali o 4 fatorial com 4 fatorial, corta, né? Sobra o 5. Essa é a resposta, tá? Da letra B. Só que uma outra forma de você resolver isso daqui é de você pensar na ideia de complementar. Se a gente quer calcular a probabilidade dele ser ímpar, então eu estou calculando a probabilidade dele não ser par. Então ele não ser par é você calcular a probabilidade do complementar dele ser par. Então é calcular isso aqui, ó, a probabilidade de A complementar, que é igual a 1 menos a probabilidade de A ocorrer. Entende isso? Então, quem é o A complementar? Né? O que é o A complementar? É a probabilidade dele não ser par. Nesse caso aqui, com relação a esses números aqui, né? Esses 5 dígitos. Então, calcular a probabilidade dele não ser par é calcular a probabilidade dele ser ímpar. Isso daqui vai ser igual a 1 menos 2 quintos. Isso aqui é igual, eu vou transformar o 1, né, em uma fração de denominador 5. Então vai ficar 5 sobre 5 menos 2 quintos. 5 menos 2, 3. 3 quintos. Então você pode calcular, né, utilizando a ideia de complementar, ou você pode calcular da mesma forma, né, pegando a ideia da letra A aqui, né, a letra B. Então esse é o resultado da letra B, 3 quintos. Letra A, 2 quintos. Até o próximo vídeo.